Em setembro, a gente falou sobre a flebite, uma doença benigna que ocorre mais em mulheres do que nos homens. É uma inflamação na parede das veias das pernas. Em alguns casos, a inflamação forma coágulos, que afetam o fluxo do sangue. E é o que chamamos de tromboflebite. O assunto gerou muitas dúvidas e vocês mandaram diversas perguntas pra gente. Por isso, hoje, o angiologista e cirurgião vascular Dr. Rodrigo Gurgel retorna para responder as perguntas que surgiram e para responder as outras que você também vai mandar agora, certo? Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Fez boa viagem? Boa viagem. Ai, que que bom. bom. De trânsito, mas boa viagem. Boa viagem. Tá quente lá? Muito. Nossa, hoje tá muito aqui. Desde muito cedo. Mas não tá perdendo muita coisa pro Não Rio de tá, Janeiro, né? não. É. Hoje encontrei um grupo do pessoal que veio da Bahia. Eles falaram assim, nossa, que tá mais quente que a Bahia. Que a Bahia, né? Tá bem quente. A Aparecida hoje tá pegando mesmo, fogo. Né? Doutor, só pra gente Vamos lá. recapitular, porque tem muitas perguntas. Tem. O que é a flebite? Como ela acontece? Então, a flebite é uma inflamação das paredes mais profundas, né, das veias. São os vasos que trazem o sangue, que já distribuíram oxigênio, os nutrientes. E as veias são quem dão as varizes, né, a trombose. E essas veias, elas normalmente já estão doentes, já tem uma insuficiência venosa, já existem algumas varizes. E a parede mais profunda, ela tem 3 camadas, desde a mais próxima do sangue até a mais profunda. As paredes mais profundas começam a fazer um processo inflamatório, né? Da forma que a gente está vendo ali. E causa dor, né? O paciente ele apresenta dor, ele apresenta uma vermelhidão muito grande na área, um endurecimento. E às vezes, com a evolução, pode aparecer um cordão, né, mais escuro, que é exatamente o local onde está a veia, né? Aquilo ali é a veia inflamada, ela demonstra ali bem a flor da pele. Isso divide a flebite em graus, né? 1, 2, 3 e 4, onde o último grau, além desse cordão, começa a aparecer um pouquinho de pus, que é quando entra a questão infecciosa. Ela é benigna inicialmente, né? A melhor forma de prevenir, né, é atividade física, boa alimentação, porque ela está ligada ao sedentarismo, ficar muito tempo parado, ela está ligada à viscosidade do sangue, pessoas que têm o colesterol alto, diabético, o sangue é mais viscoso, mais grosso, ela está ligada a uns traumas, pancadas, às vezes algumas perfurações, de fazer medicação venosa, né, o fato de passar a agulhinha ali, de passar, às vezes, o objeto para se colocar, né, o escalpo para se colocar o medicamento lá dentro, já pode ferir a parede do vaso, tabagismo, né? Outras, tem vários fatores que podem vir a causar essa inflamação. Mas assim, a melhor forma de prevenir é melhorar os hábitos de vida, né? É a alimentação saudável, beber bastante água para não ficar desidratado. E a gente tem também um dos fatores que é a hereditariedade. Então, a hereditariedade é o principal fator de varizes e má circulação. Então, se você tem as varizes, a má circulação, e o papai, a mamãe, o avô, alguém tinha esses desdobramentos desagradáveis de inflamação, a chance de você ter também é bem grande. Boa, boa. Doutor, vamos para as Vamos perguntas? lá. Vamos para a primeira, Léo? Bora lá então, vamos fazer a primeira pergunta pro doutor, pergunta que vocês já mandaram, tá bom? Mas pode continuar mandando aqui que a gente vai ler. Fátima Campos, de Campos do Jordão. Fiz uma cirurgia no tornozelo e coloquei pinos. Posso ter flebite? Obrigado, Fátima, pela pergunta. Vamos lá. Embora colocar pino provavelmente foi nos ossos, né, para estabilizar alguma fratura, alguma articulação inflamada, enfim. O pino não está diretamente relacionado ao vaso. Porém, se nós pensarmos que, mesmo que não dê aquela reação, que as pessoas falam, deu a reação ali, o corpo não aceitou bem o pino, né, não deu nenhum tipo de reação, mas quando você coloca isso gera um processo inflamatório. É só imaginar. Que é um corpo estranho, né? Exatamente. E o corpo, até ele acostumar com aquilo, ele vai gerar uma inflamação, ele vai tentar atacar aquilo de alguma maneira. Então, se a gente pensar que a perna, o nosso corpo é uma caixa fechada, gerou um processo inflamatório, o que vai acontecer? A inflamação sempre dá uma dor, dá uma vermelhidão e incha. Então, ele pode inchar de dentro para fora. A perna é uma caixa fechada. Inchou, comprime algumas estruturas, dentre elas a veia. Então, é o efeito dominó. Isso diminui a capacidade circulatória, o sangue ele fica um pouquinho mais parado, vai passando ali, raspando na parede do vaso, pode gerar uma inflamação e daí pode desenvolver uma flebite. Ai, ai, ai. Então, fique atenta, viu, minha querida? Vamos para a próxima perguntinha da Eliana Maria. Boa tarde, doutor. Meu marido tem insuficiência renal. Os pés estão inchados e apareceu uma mancha escura na perna e que dói. Pode ser uma flebite? Bom, vamos lá.
Então, a insuficiência renal é a incapacidade do rim de fazer o trabalho de drenagem do sangue da maneira correta para produzir a urina. Normalmente, quem tem uma insuficiência renal descontrolada ou não equilibrada vai reter líquido e pode inchar. Mas é bom a gente ficar atento que o primeiro edema que dá da insuficiência renal normalmente são periocular. Então, a pessoa que não está com nada, que você viu que ela levantou de manhã com os olhos inchados e isso está começando a acontecer todo dia, dá uma olhadinha no rim que pode estar acontecendo alguma coisa, até uma pedrinha, né? É isso. Então, mas quando ele faz uma retenção líquida um pouco acima do normal, as pernas, que é o final do corpo, e fica mais parado, porque o braço a gente mexe toda hora, pode realmente reter um pouco mais e pode realmente dar uma lentificada na circulação. Aí vai perdendo líquido para a parte externa, né? Então o sangue fica mais viscoso, mais difícil de passar e quando ele consegue passar, ele pode ir machucando a parede do vaso. Então assim, a insuficiência renal nesse caso pode gerar uma insuficiência venosa, que é a má circulação, que é uma das causas da flebite. Porque tá tudo interligado, Exatamente, doutor. o corpo é uma teia, né? Tá todo Gente. mundo ali ligado. Aconteceu com um, tem que olhar tudo. Tem que olhar o que está em tudo. desequilíbrio, né? Uau, vamos para a próxima pergunta. Da Lúcia Lima. Boa tarde, doutor. Tive trombose depois que tive minha filha. Tomei 7 injeções de coagulante. Só que depois disso eu sinto muito cansaço nas pernas e cãibras. A trombose pode voltar? Então, na verdade, a trombose, ela só tem essa capacidade de retorno quando existe uma desordem chamada tromboflebite, que é quando o corpo ele gera uma condição para que você tenha uma alteração da coagulação onde você toda hora vai ter trombose. E como é que se descobre? Tive uma trombose, melhorei, parei a medicação, a trombose voltou. Tratei de novo, melhorei, parei a medicação, a trombose voltou. Aí é a hora de pesquisar. O caso dela é que ela teve a trombose depois que teve a filha, como nós falamos da outra vez, quando você tá grávida, as alterações hormonais, elas dificultam o processo de circulação, deixam o sangue mais viscoso por conta do hormônio mesmo, que é hormônio para crescer o útero, hormônio para crescer os seios por causa do leite, fora a barriga, que começa a crescer e comprimir a região inguinal, então fica difícil do sangue passar. Isso já gera em torno de 8 vezes mais a chance de desenvolver a trombose. Depois da gravidez, que tem amamentação, então não é um aumento gradativo. É um aumento muito rápido, muito súbito, porque a criança mamou, tirou o leite, o corpo ele dá um clique para a produção de leite. Então o hormônio ele vai lá em cima, então isso pode chegar ao risco de até 40 vezes a chance de você fazer uma insuficiência venosa ou uma trombose, né? Então assim, provavelmente essa foi a causa, né, da trombose dela. Ficou bem. As dores nas pernas pode ser porque dependendo do local da trombose, que pode ter sido nas pernas, mas pode dar em qualquer vaso do corpo, pode ficar uma sequela chamada síndrome pós-trombótica. Não existe mais a trombose, mas ficou uma má circulação porque houve uma cicatrizinha da trombose que dificulta a circulação dela. Só ao longo do tempo pode melhorar, né? E aí requer mudança de hábitos, um suporte médico, né, adequado para ir acompanhando. Caso contrário, as dores vão ali permanecer como uma má circulação. E a má circulação ela pode gerar uma flebite, mas daí a gerar uma trombose, a condição dela já é outra, ela já não tem mais essa alteração hormonal nesse momento, a não ser que ela esteja amamentando, né? Mas se ela está em condições, vamos dizer assim, normais, sem amamentar, sem nenhuma alteração hormonal, acredito que a trombose vai ser difícil ela ter um segundo quadro. Boa, doutor. Mais perguntinhas. Vamos lá. Mais perguntinhas. Vamos ver aqui para o doutor. Da Valentina Lins Borborema. Gostaria de saber sobre produtos como castanha da Índia e outros fitoterápicos para cuidados com as veias. Posso usar? Obrigado, Valentina, pela pergunta. É uma pergunta um pouquinho difícil, porque assim, a gente não conhece a Valentina pessoalmente. Né? Assim, a castanha da Índia ela é um dos produtos mais antigos, não só por ser termogênico, ou seja, né, por aumentar a velocidade de circulação e automaticamente aumentar a temperatura corporal, fazer com que as pessoas suem, que é muito usado para academia. Mas assim, como primeiro ato da castanha da Índia, nós teríamos esse processo circulatório mais acelerado. É claro, nós temos outros alimentos que também fazem isso. A pimenta faz isso. A cúrcuma, que é anti-inflamatória, apesar de ser anti-inflamatória, também faz isso, né? Eu digo que os derivados de porco, né? Os alimentos, eles são carnes mais, vou botar entre aspas, quentes. Então, eles aceleram um pouco mais a circulação. Tanto que quem tem um problema grave aí de má circulação, a gente pede para evitar esses alimentos, né? Para não piorar, né? O vaso já está dilatado, dilatar mais
mais ainda. Né? Mas o ideal, né? Eu até brincar, falar hora pro nobis. Então, assim, existem verduras, principalmente as verdes escuras, muito cheias de fibra que ajudam. Porém, tem que ser tudo muito equilibrado, saber o peso, a altura, hábitos de vida, para fazer uma medicina para ela personalizada, né? Os 500 miligramas que um toma não é o que o outro toma, né? Hoje a medicina já evoluiu para isso, né? Ainda existem os medicamentos de farmácia, que é 500 miligramas, mas existe um estudo para saber que ele vai fazer a mesma ação para todos. Mas no caso dela, né? No caso da circulação, o ideal é traçar um perfil metabólico, hábitos de vida, para poder saber quais são os alimentos ideais para isso, na dose certa para ela. Boa. Tudo em equilíbrio, né, doutor? Exatamente. De menos é ruim e de mais atrapalha. De mais atrapalha. Mais perguntinhas da Terezinha, Bahia. Boa tarde, doutor. Eu tive trombose pulmonar e estou fazendo um tratamento já há 4 meses. Será que um dia volto ao normal? Então, a trombose pulmonar, que ela diz aí, provavelmente é uma embolia. Existe a trombose nas veias pulmonares, tá? Mas normalmente a trombose, que é a formação de um coágulo nas veias profundas. Quando são nas varizes, que vem da flebite, ela evolui com a formação de um coágulo, é uma trombose, só que a gente chama de tromboflebite. É uma trombose nas veias defeituosas e superficiais. As veias profundas, que tem o contato mais rápido com o pulmão, porque tudo vai para o pulmão, depois para o coração. Aí a gente já chama de trombose. Muitas vezes esse trombo solta e ele vai para o pulmão, né? 90% dos casos é morte súbita, né? Falta de ar. Mas às vezes ele não causa morte súbita, consegue se reverter a tempo, ou então ele passa do pulmão e vai para o coração e pode causar um infarto, uma insuficiência cardíaca. Mas quando ela faz uma trombose pulmonar, uma embolia pulmonar e sobrevive, já é algo bom. Com certeza vai dar uma falta de ar ali no início, uma dificuldade respiratória, uma má circulação dali para baixo. Mas assim, são 4 meses, ainda é recente. Né? Não estou dizendo que ela vai ter problema por causa da embolia, não, porque ela já está sendo tratada. Mas assim, requer tempo, requer paciência e agora também requer mudar os hábitos de vida dela, porque os hábitos de vida são o que vão estabelecer a melhora e a normalização do processo circulatório dela. E doutor, chega a ter que, nesse momento, por ser uma trombose pulmonar, ter que fazer uma fisioterapia, por exemplo, para respiração? Sim, porque primeiro tem que ver onde ele está localizado, qual é a condição do trombo, né? E o que ele está comprometendo do pulmão. E aí ali vai ser tratado como uma trombose de pernas normal, né? Claro, é feito com pneumologista, com vascular e até com cardiologista. E aí dentro disso, né, nós vamos vendo como é que está a função respiratória. Se o sangue tem a quantidade de oxigênio na artéria correta, né, se o pulmão está funcionando da maneira correta, se o ar está entrando na quantidade certa. E às vezes, mesmo o trombo secando e deixando a sequela, há uma dificuldade inspiratória, da quantidade de ar, do gradiente de concentração do ar que entra. E aí é a hora de trabalhar a respiração, porque senão a circulação não dá conta. E você vê isso no sangue, tá? Menos oxigênio entrando, o sangue ele começa a produzir mais células, porque ele precisa ter mais células, porque a célula é quem pega o oxigênio e o nutriente. Então, menos oxigênio entrando, ele produz mais célula para tentar pegar o máximo de oxigênio que tem ali. O sangue dessa pessoa tende a ser mais grosso. Entendi. Nossa, que perfeição de corpo humano, minha gente. Mais perguntinhas, vamos lá. Cláudia Fernandes, Ilha Grande. Sinto muitas dores nos pés e pernas, muita queimação. Já fiz vários exames e o médico me fala que eu não tenho nada. O que devo fazer? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Porque assim, quando o paciente fala alguma coisa e não melhora, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, né, doutor? Tem que ter alguma coisa. Nem que às vezes você chegue e fale assim, nossa, conhece um pouco mais da vida dele, sabe que ele está passando por alguns problemas e pode ser até uma intervenção psicológica do que está acontecendo, onde ele está achando que ele tem a dor e não tem, está somatizando alguma coisa, mas tem alguma coisa, né? Não deixa de ser algo, né? Assim, o que eu sugiro é dores em queimação principalmente, pode ser veia, que é o sangue que não está voltando na quantidade certa. Pode ser artéria, que é o sangue que não está chegando na quantidade certa e as estruturas precisando de oxigênio estão gerando um processo inflamatório que dá queimação. Pode ser nervo, né? Principalmente o nervo ciático, que é o nervo que vai para as pernas, que uma vez que ele tem problema,
ele não vai mandar o estímulo correto e o nervo inflamado, além de encurtar e começar a querer dar câimbras, dar uma dor maior na perna, esse cabo de guerra do músculo querendo esticar e o nervo querendo puxar, gera uma inflamação que pode dar queimação. Pode não ser nada disso e pode ser um problema reumatológico também, que tem muito a ver com o corpo, que tem muito a ver com os hábitos de vida, mas tem a ver com o que a gente acabou de falar. Ela pode ter algum problema de ordem da vida, da correria, de ordem psicológica, que pode estar gerando um desequilíbrio, né, que é a base da maioria dos problemas reumatológicos, e esse desequilíbrio do corpo, os anticorpos dela começam a reconhecer algumas estruturas como algo estranho e atacar e inflamar, que dá queimação também. Então, assim, o ideal é fazer uma pesquisa bem profunda, o médico que está com ela ver nervo, ver a parte reumatológica, se possível, ver a parte circulatória, ver o básico do sangue, que pode estar um pouco mais espesso, para dali traçar e parar de ficar no escuro, né? Boa. E saber direcionar, porque isso dá desespero. Sim, porque não Eu não para sei o de que está doer. acontecendo. Exato. Né? E aí, então precisa saber a causa. Sobre a causa, eu digo sempre para meus pacientes isso, você sabe a causa, seja algo, é sempre desagradável, mas seja algo pesado de se ouvir, tá? Não é o caso dela, mas às vezes você vai virar para o paciente e falar, olha, você tem um tumor, você tem um câncer. Claro que eu não vou falar assim, eu vou falar de uma forma, né, que ele entenda, né, para que ele entenda o apoio. Mas você precisa saber o que está acontecendo, porque você tem que saber o que você tem que tratar. Exatamente. E o conhecimento é muito mais fácil de você achar uma solução. Exatamente. Né? Mais uma perguntinha. Isso aí, sem dúvida. Ó, lotou de perguntas, viu? Vocês são demais. Ariete, de São Paulo. Boa tarde, doutor. Qual é o perigo do acúmulo de gordura no sistema linfático? Obrigado, Ariete. Vamos lá. A circulação linfática, né? A gente fala de uma forma muito popular que é a circulação dos glóbulos brancos. Né? Ali nós temos gordura, né? Nós temos proteína e nós temos a maioria dos anticorpos, né? Tanto que causa defesa e que espalha a defesa pelo corpo. Tanto que pessoas com tumores cancerígenos não podem fazer drenagem linfática, porque você faz a drenagem, joga um monte de célula para dentro do vaso linfático e ele sai espalhando isso pelo corpo todo. Então, se a célula de um câncer que está aqui for jogada para dentro do vaso linfático, ele pode dar metástase que ele vai para tudo que é lugar. E precisa ser fluido, né? Algumas infecções ou quadros inflamatórios obstrutivos do vaso linfático, ele pode causar o inchaço da perna, que a gente chama de linfedema, né? Que é o inchaço da perna, que muita gente popularmente às vezes chama como elefantíase. Né? Muito inchado, acúmulo muito grande de líquido. E a gordura muito elevada, seja pelo peso corporal, pela obesidade, pela alimentação ou por uma drenagem onde o teu colesterol está muito alto e for jogado essas células ali dentro, pode deixar o vaso linfático mais obstruído, né? O fluido linfático mais viscoso e causar, assim, um entupimento ou ferimento dali e isso gerar um linfedema. Nossa, doutor. Toda vez que o doutor vem aqui, eu fico pensando, gente, como é que pode? É muita coisa. Somos tão fortes e tão frágeis ao mesmo tempo. Frágeis ao mesmo tempo, muito frágeis. Isso aí. Doutor, seja sempre muito bem-vindo, Obrigado. sempre com muitas perguntas, mas são assuntos que a gente precisa falar para a gente entender sempre. e para se cuidar. Mas a diquinha sempre é aquela básica que o doutor passa para você, tá? Mas se tem mais dúvida, manda mensagem pro doutor aqui no Instagram, @doutor_Rodrigo Gurgel, tudo junto, e o doutor responde para vocês. Beijo, viu? Obrigado. Obrigada. Boa Eu que viagem de agradeço. volta. Obrigado.